Olá, tudo bem? Eu sou o professor Gerry Tononi. Bem-vindos ao podcast. Por que castio? Porque castio lembra questionar, porque em latim se pronuncia questio e em latim significa pergunta, significa questão. E aí, Thiago, gostou? Gostei demais, Gerry. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí à disposição para conversar e responder as perguntas. Tiago, a princípio eu agradeço imensamente sua presença e estou assim extremamente feliz, né? Eu sempre lembro o seguinte, Tiago, que a palavra sincero em latim vem da expressão sincero, vem sincera, ou seja, puro, limpo, tá? E Aristóteles, né, um filósofo grego que foi professor de Alexandre o Grande, disse o seguinte, antes de Cristo, que a dúvida é o princípio da sabedoria. Então, por esse motivo eu perguntarei, questionarei, tá? Inicialmente, Thiago, na sua vida, na vida pessoal, quem é Thiago Hoffmann? Vamos lá, Thiago Hoffmann é um pai de família, casado com a Mariana, pai da Luísa, que tem 10 anos. Meus pais moram em Guarapari, eu nasci em Guarapari, morei lá até os 18 anos, quando o Gerry me mudei para Vitória, assim que passei no vestibular da Universidade Federal, né? Fui fazer economia, depois me formei em economia, passei na prova do mestrado, também fui fazer mestrado em economia na Universidade Federal, e tive a oportunidade de me tornar professor, fui professor da UFES de graduação e pós-graduação, e depois professor também da FAESA por quase 16 anos, né? Mais de 15 anos professor da FAESA, lecionando diversas disciplinas, né? Em paralelo, trabalhei desde a graduação, já como estagiário, entrei no instituto de pesquisa chamado Futura, onde eu aprendi muito, onde eu tive muito contato com a política também, porque trabalhamos muitas pesquisas eleitorais. E na Futura eu saí de estagiário e me tornei também diretor. E foi quando eu tive contato com o governador Renato Casagrande. À época ele era deputado federal, ia fazer sua campanha de senador, e dali a minha vida foi migrando da vida da iniciativa privada numa empresa para uma vida no setor público. Bom lembrar que na vida pessoal, flamenguista, doente, roxo. É isso aí, Thiago. Então, já que você citou a expressão vida pública, na vida pública, quem é Thiago Hoffmann? Uma pessoa que leva muito a sério tudo aquilo que faz. Fui secretário de Estado por muito tempo, na primeira gestão do governador Casagrande, na segunda gestão do governador Casagrande, também fui secretário municipal em Vitória e hoje tenho um mandato de deputado estadual. Levo muito a sério, trabalho muito, né? Assim, o trabalho... aprendi com o governador Casagrande, que foi meu professor na política, né? Meu mentor, que acima de tudo a gente tem que trabalhar, a gente tem que demonstrar para as pessoas que a vida pública, a palavra correta é ser um servidor público. E quando você é um servidor, você tem que estar pronto para servir. Então, enquanto secretário e agora como deputado, não tem horário, não tem dia, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Precisando, a gente está à disposição 24 horas por dia para trabalhar pelas pessoas que agora me deram a honra de ter um mandato. Então, em primeiro lugar, a palavra é trabalho. Trabalho, 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 e sempre buscando melhorar a vida das pessoas, porque nós vivemos, Gerry, num país e num estado muito rico, mas ao mesmo tempo também muito desigual. Tiago, dizem que os verbos perguntar e questionar têm o mesmo sentido. Isso é um equívoco. Pergunta-se quando se quer saber algo de alguém. Onde você mora, onde você estuda, qual o seu nome. Questiona-se quando se põe em dúvida algo que alguém disse. Fulano deu uma informação, Beltrano deu outra informação e essas informações se contradisseram. Então você pode questionar. A minha pergunta tem a ver com o verbo perguntar. Tiago, se eu fizesse perguntas a outra pessoa sobre sua vida, quem saberia mais sobre ela? Sem sombra de dúvida, em primeiro lugar, minha esposa Mariana. Mariana acompanha a minha vida, é uma companheira. Nós já estamos casados nós temos um relacionamento entre namoro e casamento já de 21 anos, desde 2002, quando a gente começou a namorar. E nós casamos em 2009, então já temos uma vida junta há muito tempo, e com certeza é a pessoa que mais sabe
da minha vida. Depois é meu pai, que acompanha muito a minha vida, acho que tem muito orgulho da minha trajetória, né? Meu pai que sempre quis ser político, né? Mas não chegou a ter um mandato. É um político nato, mas não chegou a ter um mandato, então tenho certeza que ele também acompanha muito a minha vida profissional em especial. Que legal, parabéns, Thiago. Thiago, dizem por aí que a palavra aluno, você foi professor também, que a palavra aluno quer dizer ausência de luz. Isso é um equívoco, tá? A palavra aluno, a origem dela, está ligado à criança de colo, lactente. E por extensão, discípulo. Minha pergunta, Thiago, qual é sua maior inspiração? Qual é o seu professor de vida? Refiro-me, nesse caso, ao professor fora da escola, sua inspiração. Olha, GR, em primeiro lugar, minha maior inspiração, sem sombra de dúvida, é meu pai. Meu pai, um homem de uma inteligência espetacular, sabe? Uma pessoa muito honesta, muito correta. Sempre foi uma inspiração para que eu desse o melhor de mim. E ele tinha uma expressão que eu gostava muito, que eu gosto muito, porque graças a Deus ele está vivo, e se Deus quiser viverá por muito tempo ainda, que ele dizia quando a gente discutia assim, meu filho, o que você quer ser da vida, né? E ele me contava uma historinha bem interessante, pequenininha, que dizia assim, olha, não importa o que você vai ser da vida, você tem que ser o melhor naquilo que você faz, né? E aí ele contava essa historinha, né? Que tinha um pai com 2 filhos, e um dos filhos, e o pai perguntou, meu filho, o que você vai ser quando crescer? E o primeiro disse, eu vou ser médico, pai. Então ele falou, então você tem que ser o melhor médico que já passou pela terra. E você, meu filho? Perguntou para o segundo. E o segundo filho falou, pai, eu quero ser carroceiro. Ele falou, então seja o melhor carroceiro. Então assim, a gente tem que, na verdade, isso para mim foi uma inspiração muito grande, que é procurar fazer aquilo que a gente gosta. Quando você faz o que você gosta, você que é professor há muito tempo, sabe disso, quando você faz algo que te dá prazer, aquilo deixa de ser trabalho, aquilo se torna algo que se confunde com a sua vida pessoal, que se confunde com o seu dia a dia, com o seu lazer. Então eu não estou aqui por obrigação, eu estou aqui gravando esse podcast porque eu gosto muito de ser político e estar aqui com você. Daqui a pouco eu vou fazer uma viagem, nós vamos para algum lugar no estado. E com certeza aquele lugar, naquele momento, vai ser o melhor lugar. Então assim, o meu pai me ensinou a buscar na vida aquilo que me fizesse feliz, né, com responsabilidade, não é só felicidade, né? Tem momentos tristes da nossa vida pessoal e profissional. Então com responsabilidade, mas sendo feliz. E a minha segunda inspiração maior, assim também, como profissional, é o governador Renato Casagrande, que foi um mentor para mim na vida pública. Um governador pelo 3º mandato, um homem muito sério, muito correto e muito trabalhador, que tem feito mandatos que com certeza entrarão para a história do Espírito Santo. Que legal. Thiago, alguns dicionários dizem que ouvir tem o mesmo sentido de escutar. Isso é um equívoco, isso é um erro. Ouvir significa perceber pela audição. Escutar quer dizer o quê? Parar para prestar atenção para ouvir. Posso escutar, mas não consigo ouvir. E escutar tem mais um sentido. Escutar tem 2 sentidos. Escutar tem o sentido de atender a conselhos, né? Minha pergunta, na verdade são 2 perguntas relacionadas ao verbo escutar, relacionadas ao segundo sentido, de atender a conselhos. Qual foi o pior conselho que você já recebeu na sua vida? Depois eu quero que você me diga qual foi o melhor conselho que você já recebeu na sua vida. Aí fica à vontade para responder. Você se lembra de algum conselho muito ruim? Não, eu não. Confesso que assim, eu tive, na verdade, GR, a alegria de ter pessoas que passaram pela minha vida que sempre somaram. Eu sempre digo o seguinte: tem pessoas que convivem comigo profissionalmente há muitos anos, pessoalmente há muitos anos. E aí é uma coisa que eu tenho para mim: se você ficar olhando os defeitos das pessoas, você não vai conseguir conviver com ninguém, porque você sempre ressalta na pessoa aquilo que ela tem de negativo. E você tem elementos negativos, eu tenho elementos negativos, e as pessoas que a gente convive também têm seus momentos ruins, aquelas coisas que às vezes incomodam. Eu tento sempre olhar para as pessoas sobre aquilo que elas têm de melhor. Então, graças a Deus,
na minha vida, eu acho que não tive o desprazer de conviver com ninguém que eu não gostaria de conviver. Então, assim, eu não consigo me lembrar de nenhum conselho muito ruim que eventualmente eu tenha recebido, mas eu recebi muitos bons conselhos e eu sou uma pessoa aberta a escutar, como você disse. Então, assim, quem trabalha comigo sabe que eu sou uma pessoa que coloco a equipe para participar das decisões. Então, a minha equipe participa das minhas decisões, eu questiono muito a equipe, eu coloco essa equipe para trabalhar e essa equipe sempre me traz bons conselhos. Graças a Deus eu tive essa oportunidade na minha vida. Você se lembra de algum conselho, um bom conselho, um excelente conselho dado pelo Casagrande? Olha, quando ele, em 2018, na verdade, quando ele me estimulou a disputar uma eleição, né? Então, eu acho que o governador ele tem uma grande, se você for olhar, ele está constantemente renovando sua equipe de trabalho e trazendo pessoas jovens. Eu fui secretário com o governador Casagrande com 32 anos, muito jovem ainda, né? E tive a oportunidade de crescer profissionalmente. Ele observou em mim, provavelmente, alguém que tinha perfil também para disputar uma eleição e ter um mandato eletivo como eu tenho agora. Então, desde 2018, ele falou, você deveria pensar em se candidatar. E em 2018 eu pensei em me candidatar, mas não me senti preparado para disputar uma eleição. E após ele vencer a eleição, quando nós conversamos, naquela época ele se questionava se disputaria ou não a reeleição em 22, acabou disputando e vencendo, né? Mas ele dizia assim, olha, eu não pretendo, eu não preciso disputar outra eleição. Disputarei, posso disputar, mas não tenho certeza se disputarei mais uma eleição de governador. Então você, Thiago, precisa se preparar para aquilo que você vai fazer depois de 2022, porque eu posso não mais ser governador do estado. Eu disse a ele, governador, vou seguir o seu conselho, já sei o que eu vou fazer, vou disputar uma eleição. Não sei qual ainda, mas em 2022 estarei pronto para disputar uma eleição e graças a Deus segui o conselho dele, escutei, como você disse. Isso aí. Escutei e segui esse conselho e hoje sou deputado estadual, graças a Deus. E ao povo capixaba. Tiago, a palavra trabalho, a origem dela está ligada a uma palavra latina chamada tripalium, que quer dizer 3 paus. Tripalium era um instrumento de tortura que tinha 3 paus. Então a origem da palavra trabalho está ligada à tortura. Trabalhar, torturar. Qual o pior problema que o tortura no trabalho? Você pode se lembrar de algum fato assim, ou de um fato ocorrido quando era secretário ou como deputado? O que o tortura no trabalho? Olha, Gerry, assim, eu acho que o momento mais difícil, mas também foi ao mesmo tempo um momento de maior aprendizado que eu tive no trabalho, foi quando eu estava como secretário de governo aos 32 anos, para 33 anos, quando começaram aquelas manifestações no final de 2012 e início de 2013, que começaram por conta de um aumento de passagem em São Paulo. Essas manifestações foram se espalhando por todo o Brasil e chegaram com muita força no Espírito Santo. E aquele foi um grande aprendizado, porque começou ali uma nova maneira das pessoas protestarem, porque não era um movimento organizado por um sindicato, não era um movimento organizado por um determinado grupo, eram pessoas que estavam na rua se manifestando e dia após dia, semana após semana, aquelas pessoas estavam todos os dias na rua. Então, aquele foi um momento de tortura no sentido de que foi um momento, além de ter dado muito trabalho, um momento muito delicado. Nós tivemos a invasão da Assembleia Legislativa, nós tínhamos quase todos os dias o fechamento e às vezes a quebra das cabines da terceira ponte. Então, mensurar até que ponto nós deveríamos, enquanto governo, agir com a polícia, dialogar sem ter uma centralização desse movimento, onde você pudesse buscar lideranças para dialogar. Então, aquele foi, de fato, um momento de muita dificuldade, né? Mas nós ultrapassamos, o Espírito Santo ultrapassou aquele momento. E foi um momento que para mim me fez também, ao mesmo tempo que foi torturante no sentido da dificuldade do trabalho, foi também ao mesmo tempo muito
de muito crescimento profissional. E eu acho que outra coisa que, assim, para mim é muito torturante é quando eu tenho um dia inteiro confinado atendendo no gabinete. Essa é a parte que... Porque eu gosto de estar na rua, eu gosto de estar em contato com as pessoas, eu gosto de saber o que as pessoas estão precisando, eu gosto de participar de entregas, eu gosto de fazer entregas, eu acho que isso é que vai mudando a vida das pessoas. Quando eu estou o dia inteiro no gabinete atendendo, confesso a você que não me agrada, não. Tortura. Tiago, os dicionários dizem que falecer e morrer, os verbos falecer e morrer têm o mesmo sentido. Também isso é um equívoco. O verbo falecer, o substantivo falecimento, sugerem efeito natural. Por isso que essas palavras aplicam-se com mais frequência aos idosos. E o verbo morrer você pode empregar em qualquer situação. Tá? Pergunta relacionada à sua vida pessoal. Se você pudesse reencontrar uma pessoa que já tenha morrido ou falecido, quem seria e por quê? Só uma pessoa? Tem tantas que eu gostaria? Pode citar duas, se você preferir. Olha, primeiro o meu avô paterno, que faleceu quando eu tinha apenas 2 anos e eu não tive a oportunidade de conhecer, né? Então, meus avós, né, paternos, meu avô e minha avó, eu não tive a oportunidade de conhecer, já digamos assim, naquela fase em que mesmo quando criança você já entende, já reconhece as pessoas, né? E também o meu tio José, que foi o primeiro político da família Hoffmann, né? Foi vereador em Domingos Martins. Então eu acho que ele gostaria, se estivesse vivo, eu gostaria de reencontrá-lo agora como deputado estadual, tendo um mandato. Acho que ele gostaria de me ver deputado. Que bonito, que emocionante. Tiago, a palavra enfezar, dizem que ela está ligada a fezes. Estar enfesado, estar coberto de fezes. Isso é um equívoco também, isso é uma informação, é uma história mal contada. A palavra enfesar está ligada ao latim infessare. Quer dizer, ficar hostil, raivoso. Você me parece um homem extremamente educado, extremamente tranquilo. Apesar disso, vou fazer a pergunta. Tiago, o que o deixa mais raivoso no dia a dia? Existe algo que te deixa puto da vida? Primeiro, assim, quando eu tenho o sentimento que errei, eu me cobro muito. Entendi. Eu me cobro muito. Então, quando eu tenho o sentimento que eu fiz algo que eu não deveria ter feito, ou que eu deveria ter feito de uma maneira diferente, eu fico bem enfesado. E a segunda coisa é assim, eu tenho muito hábito, sempre trabalhei com gestão, quando fui secretário, e tenho muito hábito de delegar. Eu gosto de ter equipes proativas, né? Então, quando eu também delego algo para a equipe, e depois eu vejo que aquela coisa não aconteceu, eu também fico enfesado. Tiago, as palavras boato e rumor, elas têm sentido diferente. O boato, ele é um relato falso ou verdadeiro. Então, o boato é um relato falso ou verdadeiro. O rumor é um relato falso, tá? Então, minha pergunta, Tiago, é a seguinte. Já inventaram a sua vida pública? Percebemos aqui que ela é vasta, né? Já inventaram uma notícia falsa sobre a sua vida? Muitas. Você pode citar uma delas? Muitas. A mais grave. Eu convivi, GR, por algum tempo, por mais de 2 anos, já como secretário agora da última gestão do governador Casagrande, com um volume gigantesco de fake news a respeito da minha vida profissional. Fui acusado de tudo, de tudo, por pessoas que queriam atacar o governador, queriam atacar o governo e entendiam que havia uma dificuldade em fazer um ataque direto ao governador, mas que se atacassem aquele que era visto, de uma maneira em geral, como a pessoa que era o braço direito do governador, no caso eu, poderiam atingir o governador ou o governo. Ou seja, se eu arranco o seu braço, eu posso fazer você sangrar e morrer, né? Então, a tentativa de destruir o nosso governo, de destruir o projeto político que o governador lidera, fez com que eu sofresse por 2 anos, 2 anos e meio, ataques ininterruptos na minha honra, sabe? Pessoas que me acusaram de diversas fraudes, de diversas tentativas de roubo no recurso público. E graças a Deus passei por isso, me elegi deputado, não tenho mágoa, não tenho ressentimento do que passou.
E sempre busquei o caminho da reparação na justiça, que é o que eu recomendo às pessoas que sofrem com fake news, como eu sofri por mais de 2 anos. Não se calem, não aceitem, não tentem negociar com pessoas que não estão ali para gerar uma notícia, às vezes no jornalismo, e sim para gerar uma fake news atingindo a sua honra. Não negociem. Eu não negociei, fui procurado por essas pessoas que atingiam a minha honra com tentativas de negociatas, nunca aceitei, sempre busquei a justiça para a reparação da minha honra e graças a Deus sempre consegui encontrar justiça na Justiça Capixaba, né? Que, então fica aqui o meu... Não é um agradecimento, é de fato reconhecer que a Justiça Capixaba ela trabalha corretamente e eu sou testemunha viva disso, que as pessoas podem confiar na Justiça Capixaba, podem confiar porque o sistema funciona e eu tive a minha honra reparada, graças a Deus, com diversas conquistas judiciais. Isso aí, Thiago. Thiago, já me disseram que o senhor é uma pessoa extremamente inteligente. Já me disseram isso, tá? Eu não sei. Estou compartilhando. Thiago, a palavra inteligência, a origem dela está ligada a 2 termos. Inter mais legere. Para os antigos, inter mais legere quer dizer saber escolher. Para os antigos, uma pessoa inteligente, o sentido original da palavra, tá? Era uma pessoa que sabia fazer boas escolhas. Thiago, qual foi a pior escolha que você já fez na sua vida? E qual foi a melhor escolha que você já fez na sua vida? A pior, vou começar pela melhor para ver se eu lembro da pior. Tá. A melhor escolha que eu fiz na minha vida, GR, eu vou falar da minha vida profissional, porque na minha vida pessoal foi me casar com a Mariana. Mas na minha vida profissional, a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi quando nós perdemos a eleição em 2014. O governador Renato Casagrande foi governador entre 2011 e 2014. Em 2014 eu era secretário-chefe da Casa Civil. Nós perdemos uma eleição dura em 2014 e eu fui convidado por mais de uma vez pelo governo que venceu a eleição a continuar no governo, né? E eu recusei esse convite. Essa foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Por uma razão muito simples, Jerry. Eu acho que eu tinha a convicção absoluta que o governo que venceu a eleição em 2014, a partir de 2015, trabalharia para desconstruir aquilo que eu havia ajudado a construir. Como é que eu, a partir dos princípios que meu pai me ensinou, a partir da minha trajetória profissional, poderia ajudar a desconstruir aquilo que eu havia trabalhado para construir até 2014. Então, ter ficado ao lado do governador Casagrande em 2015, nós passamos, em especial em 2015 e 2016, por momentos profissionais muito difíceis, mas ficamos ali juntos e provamos, e a população deu a honra ao governador de ter mais um mandato. Em 2018 eu fui o coordenador geral da campanha dele e nós vencemos a eleição. Em 2019 ele voltou para o governo. Então essa eu acho que foi a decisão, a escolha profissional mais acertada que eu já fiz na minha vida. Eu não consegui lembrar agora, Jerry, uma escolha ruim, porque assim, de novo, assim como eu recebi bons conselhos, eu acho que eu tive a oportunidade de escutar muito esses conselhos e graças a Deus eu até o presente momento posso me orgulhar de ter tomado boas decisões, ter feito boas escolhas, assim. Então até aquilo que eventualmente eu não acertei 100%, eu tento sempre olhar pelo lado do aprendizado que um determinado erro, uma determinada escolha ruim possa ter me levado. Tiago, a palavra paixão em grego quer dizer sofrimento, tá? Paixão de Cristo, sofrimento de Cristo. Mas eu quero falar de outra palavra, eu quero falar da palavra compaixão. Originalmente a palavra compaixão quer dizer o quê? O que sofre pelo outro. O que sofre com o outro. Minha pergunta, Tiago, por qual segmento da sociedade hoje você sofre mais? Segmento ligado à educação, segmento ligado ao meio ambiente, segmento ligado à segurança? Qual segmento? Olha, que chama sua atenção hoje? O Jerry, assim, vou fazer uma reflexão aqui assim, com você. Eu sou economista, né? Minha formação profissional, e eu me dediquei muito a estudar desigualdades, né? E eu até já falei aqui numa pergunta anterior do quanto o Brasil é um país rico, o Espírito Santo é um estado rico, mas ao mesmo tempo o quanto somos desiguais. Então, assim,
Minha compaixão é pelas pessoas que sofrem pela desigualdade social. E essa desigualdade se manifesta no Brasil de diversas formas. Por exemplo, nós temos a desigualdade de gênero. Por que homens e mulheres, eventualmente ocupando o mesmo posto de trabalho, podem receber remunerações diferentes? Por que a cor da pele de uma pessoa pode ser determinante para o futuro dela? Nunca deveria ser assim, mas infelizmente é. Então e aí eu linko isso com a atividade política, com a vida pública, que é o que me apaixonou na vida pública. Quando eu tive contato com a vida pública, eu decidi que era isso que eu queria fazer da minha vida e nunca mais pretendo sair da vida pública desde que eu entrei. Porque é o lugar onde você tem a oportunidade de buscar melhorar a vida dessas pessoas. Quando um político passa num sinal de trânsito e não tem compaixão com uma senhora ou com uma criança vendendo bala num sinal para matar a sua fome, e você perdeu um pouco da sua humanidade. Entendi. Você perdeu um pouco do ser humano. Entendi. Né? A gente precisa o tempo inteiro, além de ter compaixão, ter indignação com essas situações. E é isso que me move na vida pública. Fazer coisas que ajudem a melhorar a vida das pessoas, minorando o sofrimento das pessoas que sofrem com a desigualdade no Brasil. Tiago, adiar e procrastinar não tem o mesmo sentido, tá? Adiar quer dizer marcar para outro dia a realização de um ato, exemplo, uma reunião, um projeto. Procrastinar quer dizer remeter continuamente para outro dia ou para outra data, continuamente para outro dia ou para outra data, a prática ou realização de um ato. Minha pergunta, Tiago, procrastina algo em sua vida? Pode falar vida pública ou vida pessoal? Na verdade, procrastino voltar para a academia, que minha mulher tá quase me batendo já para eu voltar para academia. Mas eu faço atividade física todos os dias. Mas eu de fato preciso voltar para academia, isso eu tô procrastinando. Na vida profissional, eu também aprendi com o governador Casagrande, mais um bom conselho que eu escutei dele: nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, assim, o povo, ele usa essa expressão, o governador usa essa expressão, o povo tem pressa. Quando a gente fala de um país desigual, de um estado desigual, o povo tem pressa. Entendi. Então, assim, nós não podemos deixar para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje. Então, de fato, na vida pública, eu não deixo nada para depois. Tudo que eu posso fazer hoje, o meu dia hoje, vai até muito tarde, como todos os dias profissionais, né? Mas na vida pessoal eu tenho que voltar para a academia. Ótimo. Tiago, dromo é um sufixo grego e quer dizer lugar onde se corre. Exemplos: autódromo, hipódromo. Dromo, lugar onde se corre. Com o tempo, o sufixo dromo perdeu o sentido original. Significa apenas lugar. Então, existem exemplos: fumódromo, a pessoa está parando fumando. Camelódromo, sambódromo. Então, dromo perdeu o sentido original e hoje significa lugar. Minha pergunta para Tiago Hoffmann: em que lugar você estava quando recebeu a notícia mais importante da sua vida? Eu estava em Vitória, estava indo para a Secretaria de Saúde, que foi a minha primeira experiência na vida pública profissional. Eu fui subsecretário da Secretaria Estadual de Saúde na área administrativa financeira. A secretaria que à época tinha um orçamento de cerca de 2 bilhões de reais. Hoje é mais de 4 bilhões de reais o orçamento da secretaria. À época, em 2012, era de cerca de 2 bilhões de reais e a minha esposa me ligou para dizer que estava grávida. Então, de fato, eu estava caminhando, então faz sentido o dromo. Eu estava caminhando, deixando o meu veículo estacionado e indo para meu dia profissional quando a minha esposa me ligou dizendo que estava grávida. Então foi ali que eu recebi a notícia mais importante da minha vida. Muito legal. Tiago, em português existe a expressão enfiar o pé na jaca. Originalmente, a expressão é enfiar o pé no jacá, com acento no último A. O que quer dizer jacá? É um cesto feito de taquara ou cipó. Então a expressão original era enfiar o pé no jacá. Com o tempo, a palavra jacá, ela se perdeu. E as pessoas trocaram jacá por jaca. Então, enfiar o pé na jaca, né? Então, Tiago, o que gosta mais de comer ou beber? O que faz você enfiar o pé na jaca? Churrasco.
Ah, Um churrasco com uma cervejinha moderada é algo que faz a gente enfiar o pé na jaca e comer bastante. E a família da minha esposa é uma família de gaúchos, e aí a gente tem o costume de fazer churrasco, e aí a gente enfia o pé na jaca. Entendi. Tiago, a palavra formidável, ela vem do latim formidare e tem relação com os termos terrível, assustador. Então, a origem da palavra formidável está ligada a algo terrível, assustador. Hoje, a palavra formidável está ligada a um conceito de admiração. Hoje, o que assusta Thiago Hoffmann? O que assusta Thiago Hoffmann? Você pode citar algo na sua vida pública? Olha, o que me assusta hoje é o nível de agressividade com que nós estamos convivendo na política brasileira hoje. Isso me assusta, porque isso ultrapassa o nível da civilidade, né? Nós estamos vendo corriqueiramente episódios de agressões verbais, agressões físicas ocorrendo na política, pessoas brigando com familiares, pessoas agredindo políticos, né? Ou seja, nós estamos perdendo um pouco o sentido da civilidade na política. E eu acho que isso a gente precisa, de fato, a gente, enquanto sociedade, a gente precisa se questionar o que está acontecendo, né? Porque eu posso discordar de você, e é normal com que na política existam posições divergentes. E é assim que a gente cresce, é na posição divergente, é na disputa do parlamento que é o lugar onde há a disputa ideológica, mas isso tem que ir até o limite, onde eu respeite a sua vida pessoal, onde eu não fique inventando fake news sobre a sua vida pessoal, sobre a sua vida profissional, e onde eu respeite a sua integridade física e moral, né? Então eu acho que a gente não pode perder isso na política brasileira. Eu lutarei sempre para que a gente retome isso. Então isso de fato me assusta com o nível de agressividade que nós estamos convivendo na política brasileira. Tiago, a palavra piscina, quando ela foi criada, piscis quer dizer peixes. Então a palavra piscina, quando ela foi criada, ela significava viveiro de peixes. E aquário era o reservatório de água. Aqua quer dizer água. Então aquário, aqua. O que nós fizemos com a evolução da língua? Tiramos os peixes da piscina e jogamos onde? No aquário. No aquário. Hoje algumas pessoas preferem ficar em casa e contemplar um aquário, outras pessoas preferem usar a piscina como forma de lazer. Hoje, qual é a forma de lazer de Thiago Hoffmann? Vejo que você é uma pessoa que trabalha muito, mas existe uma forma de lazer. Qual é a sua principal forma de lazer hoje? Jerry, eu amo futebol. Amo futebol. Amo muito futebol. E joguei pro futebol categoria de base, quase fui profissional do futebol, né? Mas chega um momento da nossa vida, que a nossa idade, o futebol, se você não tiver uma preparação física muito boa, mesmo para jogar uma pelada de fim de semana, você acaba se machucando muito. E aí eu descobri o futevôlei, que é uma forma de jogar futebol, e hoje eu pratico futevôlei quase que diariamente, sempre que posso, né? E isso de fato é uma forma de desestressar, é uma forma de fazer algo que me dá prazer e ao mesmo tempo um esporte muito legal. Então, para quem não pratica ainda, procure. Hoje tem muitas escolinhas, na minha infância, na minha adolescência não existia isso, mas hoje tem muitas escolinhas que você vai aprender fundamento do futevôlei, vai jogar, vai brincar, vai se divertir e vai poder competir também, que é uma coisa que eu gosto, participar de competição, jogar torneios, né? Que a gente possa ali, de maneira muito saudável, conviver com o esporte. O esporte é uma paixão da minha vida, em especial o futebol. Tiago, segundo Sêneca, que é um filósofo romano, a educação exige os maiores cuidados, porque influencia por toda a vida. Thiago Hoffmann, como pai, tá? Qual é a lição que você quer que seus filhos não se esqueçam? Olha, eu quero muito poder chegar no fim da minha jornada, olhar para trás e saber que eu fui um bom exemplo para minha filha, que eu fui um bom exemplo de pai, presente. Mesmo trabalhando muito, eu tento sempre estar presente com a minha filha nos momentos importantes da vida dela, e também que ela possa olhar para a minha vida profissional e se espelhar na minha vida profissional. Assim. Então, assim, meu conselho para minha filha é o que eu recebi do meu pai, né? Que ela seja a melhor naquilo que ela desejar ser na vida.
o que eu quero deixar para minha filha não é herança, não é nada disso, até porque eu acho que nunca seria uma pessoa rica, porque quem está na vida pública e enriquece, a gente tem que desconfiar, né? Então, assim, a vida pública é para quem quer servir. Eu costumo dizer que estou na vida pública para servir. E o que eu tenho de remuneração na vida pública é para eu viver com qualidade. E eu tenho uma qualidade de vida graças ao meu trabalho, né? Então, e se eu tiver essa qualidade de vida pro resto da minha vida, Gerry, eu estou plenamente satisfeito. Eu não preciso mais do que eu tenho. Então, minha filha, a continuar como estou, não terá herança. Mas o que eu quero deixar, eu acho que é a herança mais importante, que é o exemplo do que eu estou sendo enquanto profissional, que seja assim, que se perpetue, que ela possa levar isso para a vida dela, que ela precisa trabalhar, que ela precisa se empenhar, que ela precisa estudar. A educação é o caminho para a transformação pessoal e da sociedade brasileira. Não tenho a menor dúvida que a gente vai reduzir desigualdade quando a gente melhorar o nível de educação da sociedade brasileira. Então isso é o que eu quero deixar para minha filha, um bom estudo e também um bom exemplo de uma pessoa que trabalhou corretamente, honestamente e que buscou ajudar as pessoas. Tiago, o termo ou em português, ele indica alternância ou exclusão. Vou fazer breves perguntas, você escolhe uma resposta ou outra. Tudo bem? Combinado? Ok, combinado. Vamos lá. Cozinhar ou sair para comer? Sair para comer. Praia, montanha ou campo? Praia. Academia ou caminhada na rua? Caminhada na rua. Dia de sol ou dia de chuva? Dia de sol. Filmes no cinema ou em casa? Em casa. Café da manhã, almoço ou jantar? Almoço. Doce ou salgado? Salgado. Apartamento ou casa? Casa. Apesar de morar em apartamento. Cachorro ou gato? Cachorro. Frio ou calor? Calor. Tiago, obrigado. Obrigado, Gerry. Obrigado por você compartilhar a sua vida comigo. Fiquei extremamente feliz. Vamos à dica do dia. Qual a expressão está correta? Entre mim e você ou entre eu e você? Resposta: entre mim e você. Nunca houve problema entre mim e você. Na dúvida, diga entre nós. Nunca houve problema entre nós. E você nunca errará. Não precisamos aprender mais, precisamos aprender sempre. Que a gente se veja no meio da multidão. É isso aí. Siga o canal, deixa o like, marca o sininho lá. É isso aí. Valeu, tchau.